Bom dia, bom dia, bom dia. Tá vendo a lua? Ó, dando zoom na lua. Ó, a lua, ela tá minguante, isso é decrescente. Hoje é o terceiro dia da lua decrescente ou minguante. Eu não gosto de falar lua minguante, porque parece que você tá soltando uma praga. O que mingua acaba, o que mingua morre, o que mingua sente dor. Então eu não gosto de ficar falando lua minguante, não. Eu gosto de falar decrescente. Se existe a lua que cresce, existe a lua que diminui. Então é decrescente. Mas vamos lá. Esse clarão é nevoeiro, tá? Olha lá, olha o nevoeiro. 5 horas, 43 minutos desta manhã, tá? Para esse lado aqui já não tem. Nem aqui onde que o sol nasce. Já não tem nevoeiro. Vamos orar? Aqui tá um nevoeiro danado. Vamos orar? Eu vou passar o celular para vocês verem meu rosto, para você entender como que tá escuro aqui agora no monte. Olá, tudo bem? Então, como eu falei, olha como que o monte está escuro. Não dá para ver nada, ó. Olha como que parece um brilho de fogo lá atrás, por causa das lâmpadas vermelhas. Ó, agora eu vou acender a lanterna. Acendi a lanterna e vamos orar. Vamos lá? Vamos orar? Já que eu acendi a lanterna, vamos orar. Eu vou passar a frente para o outro lado. E hoje, nesse dia 16 de julho de 2025, às 5 horas e 44 minutos desta manhã, de quarta-feira, eu tô aqui no Monte do Jockey e vou orar por mim, por você, pela minha família e sua família. Vamos orar? Amado Pai, santo é o teu nome, maravilhoso tu és. Clama aqui agora, Pai, nesse momento íntimo, nesse momento que eu estou aqui no monte, ao qual não vai dar para enxergar, mas está aqui o seu santo altar, junto com a Bíblia, com char, com radinho e tudo mais. Clamo virado lá para o apartamento, que através da tua graça, que através do teu poder, que através da tua vontade, Pai, manda anjos naquele local, naqueles condomínios. Arrebenta, Pai. Tira todo espírito imundo, todo espírito de feitiço, macumbaria, inveja, contenda, principalmente da minha torre e do meu apartamento. Também te peço, Pai, pela casa desse homem, pela casa dessa mulher, desse rapaz, dessa menina, desse idoso, dessa idosa, que nesse momento está escutando minha voz. Peço-te, Pai, que através do teu poder, que através da tua glória, que através da tua vontade, lança lá, Pai, anjos e mais anjos e mais anjos, com a espada na mão, para combater o bom combate, liquidar todo espírito imundo de inveja, todo espírito imundo de contenda, toda pombagira, todo pilintra, toda entidade de rua, cemitério, lagoa, brejo, pedreira, mata, esquina, espíritos glutões que vêm destruir a saúde, espíritos de vício, álcool, maconha, cocaína, êxtase, sexo, qualquer coisa que venha de destruir o equilíbrio, a mentalidade. Põe anjos lá, lutando, combatendo e vencendo, Pai. Também te peço aqui agora, por esse momento no monte, põe anjos aqui, Pai. Aonde tiver uma entidade, onde tiver um espírito, onde tiver uma imundícia aqui em cima desse monte, Pai, lança teu fogo, consome esse demônio, consome toda a imundícia que queira atrapalhar agora essa oração e a futura pregação. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso. Me dê vitória nesse dia, da mesma forma que eu te peço que dê vitória a este homem, a esta mulher que está escutando minha voz nesse momento. Não sei quando é que essa pessoa vai escutar, não sei quando é que ela vai ver esse vídeo, mas eu sei, Pai, que através dessa oração e da vontade que essa pessoa que está escutando essa oração, de acreditar e crer que tu tudo podes,
há de acontecer o que é de melhor na vida desse homem, na vida dessa mulher, da mesma forma da minha vida. Estendo também essa oração, Pai, para os meus filhos, filhas, netos e netas, aonde eles estiverem agora. Proteja-os, não deixe nenhum mal acontecer. Faça eles saírem desse mal, Pai. Façam eles saírem da onde estiverem lá. E que a vitória esteja na mão deles, através de Salvador, Pai. É que eu te peço para os meus filhos, para minhas filhas, para os meus netos e minhas netas, da mesma forma que eu te peço para cada filho, filha, neto e neta dessa pessoa que está me escutando. Tira essa pessoa da cama do hospital, Pai. Tira essa pessoa da cama dentro dessa casa. Põe ela de novo com vigor, com saúde, para trabalhar, para conversar, para se divertir, para sorrir. E principalmente, Pai, para te louvar, te bendizer, te agradecer. É que eu te peço através de Salvador, Pai. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, agora eu vou aqui para minha particularidade. São que horas agora? 5h49. Eu vou aqui agora para minha particularidade. Logo que eu terminar minha particularidade, eu volto a fazer um culto. Eu não sei o que eu vou falar ainda hoje não, porque eu nem abri a Bíblia. Eu tava com vontade de falar Daniel 8 ou Daniel 12. Mas eu não sei o que eu vou falar ainda não. Ó, para quem não sabe, hoje está entre o terceiro e o quarto dia da lua decrescente. Dentro de 3 a 4 dias, o mês de julho oficialmente já não vai mais existir e já estaremos no mês de agosto. Sendo que, no calendário judaico, existem 2 festas que até hoje, quando você conversa, eles falam, explicam, mas não dá aquele convencimento. A festa de setembro, que eles falam que é o Ano Novo Judaico, e a festa de abril, que as pessoas conhecem como Páscoa. Se a gente contar o ano a partir de abril, né, estamos no terceiro mês. Isso é, fechou o primeiro trimestre do ano judaico. Se estamos contando pelo calendário de ano judaico, só falta 30 dias para o ano novo. Que eles falam que é Yom Kippur, enfim, Purim, enfim. Então, eu estou só informando isso por quê? Porque é importante as pessoas entenderem como que esse calendário que vivemos, esse calendário romano, grego, egípcio, fenício, como que ele está errado, porque o calendário não é pelo sol, é pela lua. Então dentro de mais ou menos 3 dias e meio, a lua já vai ser nova. E a Bíblia fala que quando a lua chega, a lua nova, isso é, de lua nova a lua nova, se passou o mês completo. Então dentro de 3 dias e meio, já estaremos já na lua nova. E então, pelo calendário que você conhece, já entraremos no mês de agosto. Então, se hoje é dia 16, no dia 20 de julho, você já pode entender que já está no mês de agosto. Já no primeiro dia do ciclo da lua nova. Tá bom? Mas eu vou dar uma paradinha por aqui agora, para fazer as minhas obrigações. E logo que eu acabar, eu volto a fazer o vídeo, tá? Já para fazer a pregação. Eu não sei se vai ser Daniel 8, Daniel 12, mas vamos lá. Através da oração aqui eu vou ver o que o Pai Celestial me dá para eu falar alguma coisa. Sejam todos abençoados. Uma quarta-feira de vitória para mim e para vocês. Essa oração é especialmente para você. Amado Pai, santo é o teu nome. Através de Salvador, eu começo essa oração, Pai, não em prol só de mim, mas principalmente dessa pessoa que está recebendo esse vídeo. Hoje, às 5h50 da manhã, aqui no Monte do Jockey, Pai, eu clamo nesse dia 16 de julho,
Que tu venha nos abençoar, Pai, através da tua vontade, do teu poder. Derrama sobre nós, Pai, o teu óleo, o teu espírito. Põe anjos acampando ao redor de nós. Põe anjos acampando dentro do nosso lar. Pai, vai agora nessa pessoa. E faça o dia ser progresso. E faça o dia ser abençoado. Pai amado, santo é o teu nome, maravilhoso tu és. Abençoa, Pai. Abençoa. Abençoa, Pai. Porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu és aquele que tudo merece, tudo pode, tudo tem. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu te peço através de Salvador que entre nesse mistério, que entre nessa luta, nessa briga, Pai. Põe anjos com tua espada, põe anjos com teu escudo, para que venha guerrear e destruir essas hortes malignas que queiram atrapalhar o nosso dia. Pai amado, santo é o teu nome, maravilhoso tu és. Desça sobre nós, Pai, o teu espírito, o teu azeite. Se for necessário, destrói esse vaso e reconstrói um novo. Liberta da doença, liberta da falta de emprego, liberta da falta de dinheiro. Pai amado, tu és maravilhoso. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Esse dia tão nebuloso que tá, bonito. Esse dia que não tá nublado, mas o nevoeiro tá alto, tá forte, tá bonito. Dá um frio, mas é um frio que não esfria. É um frio que te esquenta, Pai. Eu te peço obrigado por esse dia maravilhoso, porque tu és maravilhoso, tu és santo, tu és perfeito, Pai. Tu és perfeito. Tu és perfeito, Pai. Eu peço de novo, entra no nosso lar, abençoa nosso trabalho, tira essa dor do nosso corpo, tira essas doenças, nos dá controle emocional, nos dá equilíbrio emocional, nos dá controle mental, nos dá controle sentimental, nos faça superabundar teu espírito, curando, libertando, salvando. Peço, Pai, pela tua eterna glória. Peço, Pai, que através do seu Filho, aquele que sofreu, morreu, ressuscitou, te clamo, Pai, por essa pessoa que está escutando minha voz agora nesse vídeo. Te clamo. Um vídeo de pouco mais de 3 minutos. Te clamo, Pai. Porque tu és maravilhoso, perfeito, santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Que essa minha voz rouca e fina não seja enjoativa para essa pessoa ficar escutando, mas mesmo assim, faça ela só aguentar mais um pouquinho para que sua bênção seja completa na casa dela, nos filhos, nos netos, no trabalho, com o marido, com o esposo, com a esposa. Tira esse homem das drogas, da bebida, da lascívia. Tira essa mulher das drogas, da bebida, da lascívia. Afasta essa má companhia desses filhos, do marido, da esposa. Liberta essa casa por completo, que eu te peço através de Salvador, Pai. Santo é o teu nome, Pai. E saber que estão me ouvindo, eu vejo a mão de Deus, vejo a mão de Deus. O sol nasceu, o sol se pôs, fica a mão do mestre. O ano vem, o ano vai, fica a mão do mestre sobre nós a proteger, sobre todos posso ver.
veja a mão de Deus. Pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Agora que são 6h05 da manhã, eu ainda não comecei a fazer oração, não. Olha aqui, ó. Que agora tá mais claro. Tá vendo? A neblina. Não dá nem pra quase ver o monte aqui, ó. Coisa linda, né? Então é isso aí, gente. Agora eu vou fazer minhas obrigações aqui, que eu esperei das 6 horas da manhã pra fazer. Sejam todos abençoados. Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Que o dia de hoje, nesta quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, seja abençoado e agraciado dentro do seu lar, na sua vida, em nossas vidas. Que o Espírito do Pai Celestial esteja sobre nós e que tudo que Ele venha falar hoje seja para o nosso proveito e nossa eficiência. Através de Salvador, é que eu te desejo isso. Um pouco engasgado, porque eu estou com crise de espirro, mas nas orações aqui, o Pai Celestial pediu que eu lesse sobre Noé. Sobre Noé. Então hoje, eu vou começar a ler em Gênesis 5 e a leitura vai ser longa. Vamos até o 7. Eu não vou explicar nada, eu vou só ler. Porque foi assim que ele botou no meu coração. Leia a passagem de Noé e depois explique o que eu quero que o meu povo faça. Então vamos ler. E começa assim Gênesis capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Sete. Porque disse ela, o Criador me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do nosso Pai Celestial. Se você acredita que esse nome Deus é o correto, abandone essa visão, abandone esse raciocínio, porque o nome Deus é pagão. Então começou a partir de Enos a clamar ao nosso Pai Celestial pelo nome verdadeiro. Capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que o Criador criou o homem, a imagem e a semelhança, e assim o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão
depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e assim faleceu. Ele viveu 150 anos e gerou Enos. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e assim faleceu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e assim faleceu. Versículo 15. Viveu Maalalel 75 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e assim faleceu. E viveu Jared, Jered, 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 Jered. Versículo 18. E viveu Jered 172 anos e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 972 anos e assim faleceu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Matusalém é da geração de Enoque. Enoque é a geração de Adão. Enoque sabia tudo aquilo que Adão sabia. Matusalém sabia tudo aquilo que Adão sabia. E andou Enoque com o Pai Celestial, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com o Pai Celestial, e não apareceu mais, porquanto o Pai para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do nosso trabalho de nossas mãos, por causa da terra que assim o Pai amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou mais filhos e mais filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos. 777 anos.
e assim faleceu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram os filhos e filhas, viram os filhos do Criador que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse assim o Criador: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso é, o Pai Celestial, ele falou que o homem é tão carne quanto ele. Mas enfim, eu vou só ler. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos do Criador entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, e viu o Criador que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só uma continuamente. Era só uma continuamente. O que você vê hoje é igualzinho do passado. Por isso que aqui fala, se eu lembrar, vou botar aqui, ó, o versículo, que nada que está debaixo do sol é novo, tudo se repete. Se eu lembrar, eu ponho aqui. Versículo 7 do capítulo 6. E disse assim o Criador: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Criador. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com o Pai Celestial. Da mesma forma que Enoque andava, Noé também andava. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Pai Celestial, e encheu-se a terra de violência. E viu o Criador a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. É ou não é igual hoje? Aonde você olha no mundo, há corrupção de gênero, moralidade, caráter. Aonde você olhar no mundo, as pessoas estão nervosas, sem paciência, com vontade de agredir, não respeitando nada e ninguém. Não está igual? E não vem falar que é porque há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, ainda existia modéstia, simplicidade, temor, qualidade de vida, mansidão, respeito pelo próximo, respeito pela mulher. A prostituição basicamente não existia, porque eram pontos bem. Então, assim, quando as coisas há de acontecer, o mundo só piora. Versículo 12.
E viu o Criador a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido no seu caminho sobre a terra. Então disse o Criador a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e o betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Vou ler o versículo 17 de novo, que eu me perdi aqui. Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Eu me perdi aqui. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea. Versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. E assim fez Noé, conforme tudo o que o Criador lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Criador a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Como é que você quer entrar na arca se você não é justo? Como é que você quer entrar na arca se o Pai Celestial não anda com você? Como é que você quer entrar na arca se há pecado dentro da tua tenda? E não vem se qualificar na graça da cruz, porque a graça não é de graça. No céu não entra pecado e nem pecador. Lute contra a carne, luta contra os espíritos imundos desse mundo, luta contra a corrupção, corrupção moral, corrupção de gênero.
corrupção financeira, corrupção. Lute para vencer. Versículo 2 do capítulo 7. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7. O macho e sua fêmea, mas 2 animais que não são limpos, 2 o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Criador lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto com Noé na arca, macho e fêmea, como assim o Criador ordenara a Noé. Amado Pai, santo é teu nome, maravilhoso tu és. Santo, 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 santo é tu, Pai. Obrigado por mais de uma vez permitir, Pai, que eu esteja aqui nesse monte, orando e pregando, me alimentando e fazendo alguém se alimentar. Obrigado, Pai, porque tu és justo, tu és correto. Obrigado, Pai, é o que eu te agradeço através de Salvador. Gente, eu cheguei aqui no monte, era 5h20, alguma coisa assim. Já aconteceu coisa aqui no monte que se eu ficar falando, muitos vão achar que eu estou de brincadeira, que eu quero ser bambambam, bibimbi. Mas o que eu posso falar hoje sobre o que eu acabei de ler, não é a genealogia se Noé é mais ou menos crente, se ele viveu 150 dias ou não dentro da arca, se a arca era grande o bastante para acomodar todos os animais sobre a face da terra. Isso pouco importa, porque o Pai Celestial, ele usa, entenda, o Pai Celestial, ele usa da simplicidade para confundir os sábios. O Pai Celestial, ele pega aquilo que parece que é mentira e te prova que é verdade. Enquanto aqueles ou aquelas que se acham inteligentes porque querem ser psicólogos, psiquiatras, cientistas, doutor disso, doutora daquilo, mestre, mestra, ou qualquer outra coisa que o mundo possa olhar e fazer você desejar, ou por alguma questão de título, você respeitar, não importa se é pastor, se é papa, se é bispo, se é lixeiro, se é pedreiro, se é médico, se é dentista, se é cientista da NASA, não importa se é general, se não é general. O que importa é que o Pai Celestial pega aquilo que o mundo quer fazer você acreditar que é mentira, e ele confunde a cabeça desses que se chamam de sábios, desses que querem ser chamados de senhores, e usa desse tipo de loucura para confundir a mente deles e pegar pessoas simples igual a eu e você e fazer de testemunho dele nesse mundo. Noé, fazendo uma comparação, Noé, ele era mais ou menos rico do que um Bill Gates. Noé, ele era mais ou menos inteligente do que qualquer cientista da NASA. Qualquer cientista aí que consegue achar a cura de uma doença. Noé, ele era mais ou menos capacitado
do que qualquer tipo de engenheiro que constrói navio, avião, prédio. Se Noé não tivesse uma inteligência sobrenatural, como é que ele ia saber, dentro de uma matemática, fazer um navio tão grande, com vários andares, que suportasse milhões de toneladas de pressão, de ondas gigantescas batendo naquele casco, com um peso sobrenatural? Porque imagine a quantidade de animais urinando, defecando, peidando, desculpa eu falar esse palavrão, naquele local, sem janela. Porque durante a tempestade, como é que ia abrir janela? O barco podia ser todo cheio de janela, mas numa tempestade que as ondas cobriam aquele barco, como é que vai abrir janela? Uma visão minha. Eu tenho certeza que não era um barco, era uma esfera, era uma bola. Eu tenho certeza. Por vários motivos. Era algo mais ou menos circular, oval, alguma coisa assim. Porque dentro de uma tempestade, de algo assim, sofrendo muitas pancadas de onda, qualquer coisa comprida e achatada viraria. Então a única coisa que realmente não faria virar é algo redondo, meio oval. Mas é uma opinião minha. Então, quando comparamos fortunas, quando comparamos inteligência, Noé era muito mais rico do que qualquer Bill Gates. Noé era mais inteligente do que qualquer cientista da NASA. Qualquer engenheiro, qualquer profissional, cientista, que consegue descobrir cura para algum tipo de doença. Porque quem capacitou Noé foi o Pai Celestial, que ensinou tudo para Adão. E Adão passou isso até Noé. Então imagine as maravilhas que o Noé poderia fazer. Pegar assim, ó. Ele pegava uma folhinha dessa, ele conseguia transformar uma folhinha dessa em qualquer coisa que ele quisesse, porque ele tinha essa primazia da inteligência. Dessa florzinha ele arrancava o que ele queria, o remédio, o óleo, ou qualquer outra coisa. Porque imagine a quantidade de dinheiro que Noé gastou para construir um navio durante 120 anos. Foram 120 anos gastando dinheiro em prol da construção de um navio gigantesco. Muito dinheiro. E as pessoas não entendendo nada por que um homem estava gastando uma quantidade daquela de dinheiro num local que não tinha água, não tinha mar, não tinha rio, não tinha nada. Dinheiro atrás de dinheiro. Imagine quantos espertalhões ia lá no Noé achando que ele estava maluco, querendo enrolar ele, roubar ele. Coisas que ele comprava aqui hoje e não chegava. Madeira, prego, corda, pincel, rolo, ou qualquer outra coisa que ele viesse precisar, eu falando na linguagem de hoje. Como se fosse hoje. Comprava hoje e não chegava, porque o Satanás, ele perturbava Noé de todas as maneiras.
Imagine quantas vezes as pessoas tentaram roubar Noé, quantas vezes as pessoas tentaram quebrar aquele navio, quantas vezes as pessoas ficavam doentes sem estar doentes. A Bíblia não nos fala nada disso. Parece que Noé sozinho construiu um navio, mas um homem sozinho não consegue construir um navio. O homem sozinho ele não consegue fazer nada. Porque um navio dessa amplitude, basicamente, a madeira tem que ter mais de 1 metro de largura, com mais ou menos isso aqui, ó, de grossura. Como que um homem sozinho vai aguentar uma madeira dessa? Uma obra de engenharia que, por mais que eu queira explicar, eu não vou conseguir explicar, porque, humanamente falando, é impossível um homem fazer aquilo sem ter uma tecnologia por trás, sem ter uma inteligência muito boa de matemática, física por trás. E o que o meu Pai Celestial está mandando você fazer hoje? O que meu Pai Celestial está falando aqui através de mim para você? Para de gastar seu dinheiro. Está na hora de você guardar o seu dinheiro. Não aplicando em contas furadas, mas guardar lá na poupança, lá em um rendimento que não venha te dar prejuízo, porque dentro de pouco tempo você vai ter que sair da onde que está. Você vai ter que ter a tua arca para que você e sua família entrem nela. Porque se você não acreditar no que eu estou falando hoje, tu vai chorar pior do que dor de parto. Para de gastar seu dinheiro. Paga tuas contas, põe tua casa em dia. Guarde o seu dinheiro. Venda essas coisas que você sabe que está já sem necessidade. Esse carro, essa moto, essas casas, essas lojas. Guarde o seu dinheirinho ali, porque dentro de pouco tempo o Pai Celestial vai mandar você ir para um local. E você vai chegar nesse local e você vai falar: o que eu estou fazendo aqui nesse mato? O que eu estou fazendo aqui nesse fim de mundo? E ali vai ser a sua arca. Ali vai ser o local que você vai olhar e vai falar: encontrei a minha paz. Encontrei meu equilíbrio. Hoje eu posso clamar que eu e minha casa estamos no caminho da salvação. O Pai Celestial, ele quer muito mais para você do que você acredita. Para de ser uma pessoa consumista. Para de ser uma pessoa que você destrói tudo que tem em prol de um capitalismo, de um consumo que não há necessidade. Está na hora de você construir sua arca. Está na hora de você entender que você não pode ficar mais em meio do pecado. Eu vivo aqui no Joque, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mas todo santo dia eu falo assim: Pai, me tira daqui. Me leve para um local melhor. Não porque eu quero ser rico ou milionário, mas eu quero um local que eu venha ter pessoas com um sorriso e com uma alegria que eu não consigo enxergar aqui. Então eu te peço, guarde o seu dinheiro, porque está na hora de você começar a entender em construir a tua arca para a tua salvação e da tua família. Eu vou ficar por aqui e eu peço, leia, estude, e que a salvação esteja no seu lar e na sua vida. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Pai.
Vamos orar hoje? Vamos na volta. Tá ótimo. Ontem eu tava trabalhando, nem vim. Ontem a gente fez, hoje também vou trabalhar. Posso morar. Não, tá bom, tá ótimo. Sejam abençoados, sejam abençoados. Sete horas e 40 minutos desta manhã, com esse louvor sendo cantado pela comunidade de Nilópolis, eu encerro aqui hoje essa pregação e eu espero que através dessa neblina, desse louvor e desse dia maravilhoso com esse sol que está batendo um raio quentinho aqui em mim, o seu dia seja próspero, maravilhoso e digno, e que nenhum mal venha tocar em você e sua família. É que eu peço para mim, para minha família, para você e sua família, caso você venha ter. Sejam agraciados, abençoados